Fala galera, beleza? Bem-vindos aí ao canal do Edu Rubro Negro. Pessoal, vou estar trazendo o pós-jogo aqui, né, do nosso Mengão, né? Jogou hoje contra a LDU, né? Não foi o resultado que a gente gostaria que fosse, né? Mas conseguiu pelo menos um empate, né? Aí ganhamos um pontinho lá, né? O jogo foi na altitude, né? Um jogo difícil, duro. Achei que o Flamengo, assim, não jogou aquilo que dava para jogar, sabe? Eu tive a impressão que dava para fazer mais, mas infelizmente não fez, né? Mas eu vou trazer agora o pós-jogo aqui, né, para vocês. Aí a gente vai acompanhar, eu vou acompanhar junto com vocês aqui, tá bom? Tamo junto. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixa o like no vídeo para ajudar aí, valeu, rapaziada? Tamo junto. LDU e Flamengo 0-0, grupo C, LDU segue na liderança do grupo com 5 pontos, Central Córdoba na segunda colocação com 4, Flamengo fora da zona de classificação também tem 4 pontos, mas tem o saldo de 0 e o Central Córdoba com 1 ponto, com 1 gol de saldo. O Deportivo Táchira ainda não pontuou. 0-0 xoxo de um Flamengo que parecia, no primeiro tempo, Gustavo Zupac, que queria se preservar para a segunda etapa e na segunda etapa parecia que continuava querendo se preservar. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Assim, o Flamengo, ele dá para olhar esse empate por diferentes óticas. Se a gente for olhar para quem é melhor, o Flamengo é melhor que a LDU. O Flamengo tinha como ter vencido o jogo de hoje. O Flamengo não venceu. Por esse olhar, talvez algum rubro-negro tenha ficado frustrado. Sob outra ótica, jogar em Quito contra a LDU nunca é fácil. E você empatar, assim, na teoria, quando saiu o sorteio do grupo do Flamengo, o jogo de hoje, esse jogo, era o pior compromisso que o Flamengo teria. E voltar para o Rio com um empate não é ruim. Então essa é uma ótica positiva para o empate. Aí você vai para o que já aconteceu na competição e o fato do Flamengo ter perdido em casa para o Central Córdoba obriga o Flamengo a beliscar uma vitória fora para compensar a derrota. Por esse olhar, o jogo de hoje não foi o melhor. Então, existem diferentes caminhos. O que eu senti do Flamengo no jogo é que no primeiro tempo o Felipe fez uma escolha correta, no meu entendimento, de fazer um jogo de controle, de posse de bola e de controle. Quando você está na altitude, qual é a melhor estratégia? Tiroteio contra o adversário, correria para lá e para cá, ou você tentar diminuir a velocidade do jogo, controlar mais o jogo em termos de posse, para se preservar fisicamente para o segundo tempo, onde a exigência é maior. E essa foi a estratégia. E aí eu imagino que até pela escalação, o Felipe deixou Cebolinha, Araújo no banco, imaginando que se no primeiro tempo, através do controle, o Flamengo conseguisse abrir o placar, na segunda etapa, com a LDU saindo mais, ele teria os rapidinhos para o segundo tempo, para o contra-ataque. Mas o Flamengo não conseguiu construir vantagem. E aí, no segundo tempo, a LDU veio de fato para o jogo, levou mais perigo contra o gol do Flamengo e, naturalmente, o Flamengo baixou a sua produção, o seu ritmo na segunda etapa. No segundo tempo, a gente está vendo aí já lances, ficou um jogo perigoso, bem perigoso para o Flamengo. Mas no primeiro tempo o time foi melhor, embora pouco incisivo. Eu acho que, no geral, o empate ficou justo. Foi um jogo para empate, foi um jogo para 0-0 e agora o Flamengo vai ter que beliscar uma vitória ou na Argentina, que é o jogo fora que falta, para compensar a derrota do último jogo no Maracanã. André, queremos te ouvir depois daquele seu boa noite sucinto na onda do TikTok e também do YouTube. Aliás, tem muita gente que está no YouTube. É like, André, é like. E aí, você dá like pro Flamengo, pro resultado ou não? Não sei. Eu tô com o Gustavo. Você pode olhar para o resultado e para a atuação do Flamengo de duas maneiras. Se você for muito otimista, você considera que jogar em Quito contra a LDU nunca é uma missão simples. Times brasileiros, ao longo da história e até recentemente, sofreram ali. Então, você empatar com a LDU no estádio onde o Flamengo jogou hoje não é algo a ser dispensado. Mas o que aconteceu nesse grupo C da Libertadores da América até agora, que ninguém esperava, é a derrota do Flamengo para o Central Córdoba no Maracanã. Né? Uhum. E essa é a explicação da situação da tabela nesse momento. O Flamengo com um jogo a mais, mas com a mesma pontuação do segundo colocado. Todo mundo sabe, classificam os 2 primeiros de cada grupo para a sequência da Libertadores. Então o Flamengo vai precisar, também como disse o Gustavo,
buscar fora de casa os pontos que ele perdeu no Maracanã. E talvez, né, a tarefa menos difícil seja vencer o Central Córdoba em Santiago del Estero, né, que é o local onde o time argentino manda seus jogos. No jogo de hoje, além da leitura bem feita do Gustavo, me surpreendeu um pouco o fato de, no primeiro tempo em especial, a LDU topar a proposta do Flamengo, né? O que a gente vê normalmente, e o jogo dessa noite seguiu bem esse roteiro das partidas na altitude, embora Quito esteja num lugar onde a altitude não pode ser dispensada, não pode ser desprezada, mas não é uma situação em que é tão difícil assim você, como visitante, imprimir ritmo. Não é La Paz, né? Exato. Só que, é claro, faz diferença. Por isso o Flamengo optou por controlar, e esse é o tipo de jogo que o Flamengo gostaria de fazer com todo mundo. Tem homens para isso, tem qualidade técnica, tem característica de jogador, individual e coletivamente falando, para jogar assim. Só que eu esperava que a LDU investisse num jogo mais rápido, num jogo mais físico, num jogo mais pelo alto, num jogo mais de finalizações de fora da área, muita jogada aérea, justamente para explorar os problemas que os times visitantes não adaptados têm a locais em que a altitude faz alguma diferença. E o Flamengo teve tranquilidade. O Calçade falou algumas vezes no primeiro tempo que os jogadores de meio de campo do Flamengo tinham tempo e espaço para receber de costas, para girar sem serem incomodados, para escolher o melhor passe. Isso é um presente quando você está numa situação como essa. Então, acho que se você olhar a atuação, fica a sensação que o Flamengo deveria ter ganhado o jogo. Porque o Flamengo sofreu muito pouco no segundo tempo e teve, durante boa parte da partida, as condições para se impor tecnicamente e fazer pelo menos um gol. Então eu não dou like para o Flamengo na noite de hoje, assim como eu acho que até agora, na Libertadores, o Flamengo está aquém daquilo que a gente imaginava, daquilo que ele pode fazer tecnicamente, pensando nos adversários, pensando numa derrota que já estava completamente fora do que seria o normal e agora prejudica o Flamengo na classificação. É uma Libertadores, é uma fase de grupos até agora para o Flamengo mais discreta e um pouco decepcionante até, principalmente pelo padrão de atuação. Bom, Fãs de Esportes, o jogo foi no estádio Casablanca, Mendel Bidlovski está por lá, e neste Sport Center a gente vai fazer todo o pós-jogo dessa partida entre LDU e Flamengo. Daqui a pouco vamos escutar o Felipe Luiz, ele vai falar em entrevista coletiva e os jogadores falaram na saída de campo. Vamos lá. Olá, Pedro, queria que você falasse pelas circunstâncias do jogo, muito difícil jogar aqui. Como que fica esse resultado para vocês, esse empate que vocês levam daqui? E também, como que foi a altitude, sentiu a altitude? Aqui é um jogo muito diferente do que a gente está acostumado, todo mundo sabe muito bem disso, mas a gente entrou para dar o nosso melhor. Infelizmente a gente conseguiu a vitória, mas pontuamos aqui fora de casa. Agora, se a gente ganhar deles lá em casa, a gente passa eles. E tem mais 3 jogos ainda pela frente, buscar esses 9 pontos que faltam para conseguir a classificação. E você particularmente, como que você tem sentido? Você está voltando gradualmente, talvez próximo jogo mais alguns minutos, como que você está? Como eu falei, buscando o meu melhor nível físico, aqui uma dificuldade ainda maior com essa quando falta ar, quando respira ali, quando puxa o ar não vem, mas estou voltando aos poucos, como eu falei, adquirindo o ritmo de jogo e procurando melhorar a cada jogo. Falando sobre o jogo, viu que a estratégia do Flamengo era controlar bastante a bola, né? Você até pedia para sair tocando na defesa. Como que foi a questão da altitude, quanto que interferiu e como que fica esse resultado para vocês, esse empate que vocês levam daqui? Bom, lógico que é bem diferente de jogar em La Paz, que a gente jogou ano passado 2 vezes. Lá é realmente muito complicado. Aqui, quando o jogo fica muito de transição, é realmente mais difícil de você recuperar e aí você acaba abafando um pouco mais. Por isso que a gente se preocupou desde o início do jogo em controlar com a bola o jogo para poder descansar com ela, né? Então, acredito que a gente conseguiu por bom tempo fazer isso, criar as oportunidades. Acho que as maiores oportunidades deles foram em bolas cruzadas, que a gente sabia que era forte, mas mesmo assim a gente conseguiu defender bem. Poderíamos ter saído daqui com a vitória, mas o empate sai com um gostinho de derrota,
mas ao mesmo tempo a gente sabe que é muito difícil levar pontos aqui. A gente viu como foi o Tátira, que fez um grande primeiro tempo, mas acabou sofrendo no segundo, então sai com saldo positivo esse ponto. Com esse empate, o Flamengo também não deixa a LDU distanciar, e aí agora no Rio de Janeiro buscar para chegar mais próximo da LDU. Exato, essa era uma preocupação nossa também. O Central joga em casa amanhã, a LDU jogava aqui com a gente, então uma vitória deles nos colocaria numa situação muito difícil. A gente agora traz a vantagem para a gente de jogar em casa contra a LDU, então agora a gente fazer o dever de casa e ir lá contra o Central também, poder fazer uma grande partida e conseguir sair com a vitória lá. Bom, Danilo, falando sobre o jogo, é sempre difícil jogar aqui, tem a questão da altitude, como que fica esse resultado para vocês? Uma avaliação também que o jogo do Flamengo contra a LDU. Eu acho que essa equipe, se tem uma coisa que pode crescer e hoje demonstrou, é aprender a sofrer. Acho que no futebol a gente tem que aprender a sofrer seguramente. Penso que hoje a gente poderia ter saído com os 3 pontos se tivesse um pouquinho mais de, talvez, concentração ali, um pouquinho mais de concentração, eu acho, ali de querer mesmo fazer os gols e vencer. Mas a equipe está de parabéns porque lutou junto até o final, não é fácil nessas condições. E agora ainda tem um caminho pela frente, a gente tem partidas para vencer e para passar de fase em primeiro. Como foi para você, como está sendo para você voltar a jogar Libertadores, né? Você tem uma recordação ótima lá de 2011, voltando agora num jogo típico de Libertadores. 14 anos para mim é especial, são provavelmente nos últimos anos de carreira, então estou procurando desfrutar bem essas oportunidades junto com esse elenco. São jogadores incríveis que estão me ajudando muito nessa readaptação aí. Como eu falei, a gente tem que ter na cabeça agora vencer os jogos, aqueles em casa, aqueles fora de casa, porque o que pede a história do Flamengo é passar em primeiro. Recebeu o troféu melhor em campo? Eu acredito pouco nos prêmios individuais, acredito que sim, a equipe trabalhou bem, é um prêmio se tem que receber um prêmio, é um prêmio de equipe. Obrigado. Valeu. Aí a pergunta, porque foi Danilo o herói do jogo, hero of the match, neste 0-0 com a LDU. A gente ouviu o Pedro, ouviu o Léo Ortiz, ouviu o Danilo. Tem bastante coisa pra gente falar, mas para pegar o gancho do Pedro, que tá voltando. Teve uma bola no segundo tempo que ele até preparou, né, para um contra-ataque do Flamengo. Como é que está sendo essa volta do Pedro? Gradativa, e acho inteligente por parte do Felipe conseguir contar essa história para o torcedor dessa maneira, porque o torcedor fica muito afoito, muito ansioso para ver o Pedro jogar de qualquer forma. E muitas vezes o técnico ou o clube, eles entram nessa onda. Para a sorte do Pedro, porque essa volta gradativa é importante, o Flamengo consegue dosar, não há um desespero pela volta do Pedro. Então vai entrando de maneira gradativa. Há uma clara diferença de qualidade técnica. Isso não é nenhum demérito em relação ao Juninho, que hoje foi o centroavante, mas é uma clara diferença técnica entre o Juninho e o Pedro. O Pedro é um jogador de seleção brasileira, de característica também diferente. Para o Juninho jogar enfiado entre os zagueiros, como ele jogou hoje, é difícil. O Juninho não conseguiu se achar dentro do campo em termos de localização, até porque o Flamengo jogou já outras vezes com Bruno Henrique e Juninho no ataque, mas jogou como dupla, Bruno Henrique e Juninho como dupla. O Felipe, na maioria dos jogos dele como técnico do Flamengo, o Flamengo teve uma dupla de ataque. Hoje não, o Bruno foi ponta esquerda, o Gerson meia direita e o Juninho centroavante. Ele ficou encaixotado e não foi o jogo dele. Quando o Pedro entrou, ficou mais confortável para o Pedro esse encaixe dentro do jogo, além de uma qualidade técnica maior, e o Pedro louco para mostrar serviço, com menos tempo em campo, mais caixa, mais físico para mostrar. Então é uma volta que está sendo bem feita. É natural que hoje não tenha aparecido tanto, porque o Flamengo individualmente não se destacou, mas a gente viu contra o Juventude, por exemplo, uma volta ao Maracanã triunfal por parte do Pedro. Então, assim, não sei, dentro da preparação do departamento físico do Flamengo, quanto falta para o Pedro estar pronto para jogar 90, mas isso parece uma questão de tempo, e é importante que, para esses 3 jogos restantes da Libertadores, o Flamengo conte mais com o Pedro, porque é o que o André falou. O Flamengo da Libertadores, ele é até aqui decepcionante dentro do que o grupo oferecia e dentro daquilo que o Flamengo mostra em outros jogos, né? Então o Flamengo fez 3 jogos abaixo. 2 jogos ruins, os 2 primeiros, venceu jogando mal na Venezuela, perdeu jogando mal em casa. Hoje não foi um jogo ruim, mas foi um jogo abaixo e trouxe um ponto para casa. Em termos de classificação, não é o ideal, mas não há desespero. Em termos de atuação, é um Flamengo que decepciona na Libertadores até aqui. André, pensando no time do Flamengo, já colocaria o Pedro como titular? Você acha que já é este momento?
Acho que depende de vários fatores, principalmente a programação feita pelo Departamento Médico do Flamengo para reintroduzir o Pedro no time, né? O protagonismo dele é indiscutível a partir do momento em que ele estiver totalmente recuperado e pronto para jogar, na parte física, ritmo, todas as coisas clicando, né? Como dizem os jogadores, é claro que ele vai ser o atacante do Flamengo e a referência principal do ataque e talvez do time, da maneira que ele prefere jogar, e mesmo que com tantas opções que estão na mão do Felipe Luiz em termos de escalação e de ideia de jogo, o Felipe tenha que investir naquilo que recebe melhor, né? Aquilo que contempla melhor as características do Pedro. Eu acho que hoje realmente não era o jogo para ele ser esticado, digamos assim. O Flamengo não precisa disso. A situação na classificação não é a melhor, mas eu vejo, principalmente pelas palavras do Danilo agora, ao Menda, no final do jogo, que o grupo de jogadores do Flamengo muito provavelmente se enxerga no controle da situação. O Danilo, assim, a tradução da entrevista do Danilo a gente deveria ter forçado um pouco mais, se ele tivesse feito isso, teria ganhado o jogo. Essa é a leitura que eu faço daquilo que ele disse. E não fizeram isso por algum motivo. Talvez para não expor o time a uma derrota que seria muito, muito ruim mesmo, aí sim, na parte matemática, né, do grupo C. Então eu imagino que os jogadores do Flamengo, para resumir em bom português, estão convictos que vão vencer o Central Córdoba na Argentina. E eu acho que um resultado como esse é altamente provável, por causa da necessidade, né? A necessidade, ela é um estímulo maravilhoso em todas as áreas da vida. No futebol não é diferente. Em relação ao Pedro, acho que é uma coisa gradual e está certo, não precisa correr risco. Ele passou muito tempo fora, existem vários problemas que são comuns para jogadores nesse retorno. Tomara que o Pedro não tenha nenhum deles, sim, mas o Flamengo está fazendo a parte dele para colocá-lo no time de maneira que ele suporte esse momento e não se prejudique por nenhum aspecto. O professor chegou, Felipe Luiz vai dar a entrevista coletiva e a gente apresenta aqui no Sport Center. Vamos ouvi-lo. Rapaziada, é isso, né? Esse foi o pós-jogo de hoje, né? Eu também achei que o Flamengo poderia ter feito mais, né? Poderia ter feito o resultado, né? O jogo do Flamengo foi tipo de morno a frio, né? Ficou aquém. Mas, né, fazer o quê? O negócio agora é fazer os resultados em casa e buscar, né, a vitória lá na Argentina agora, né, contra o Central Córdoba, né? E é isso. Então, agradecer a vocês aí, pessoal, por assistir até o final do vídeo. Deixar os créditos aqui a ESPN, né? Deixar o link aí dos créditos. E é isso. Valeu? Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Valeu? É nóis. Tamo junto.